Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de força resultante, que é a soma de todas as forças que atuam em um objeto, e a gente pode substituir aquele monte de vetores, tração, peso, normal, atrito, por um único vetor, o vetor da força resultante. Tá bom? Legal, né? Ah, não está inscrito no canal ainda? Pô, se inscreva agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário, assista o vídeo até o final, que ó, o prof vai agradecer bastante. Pessoal, olha só. Então a força resultante, professor, é a soma de todas as forças. Somou tudo e ele transforma aquele monte de forças numa só. Exatamente, transforma aquele monte de forças em uma só, que é uma força encorpada, é a força chamada de resultante. É ela que pode colocar em movimento, é ela que pode deformar e é ela que pode equilibrar. Lembra que as três ações de uma força, né? Olha só, vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar um objeto aí qualquer, que a gente sempre bota como se fosse um caixote, mas pode ser um objeto qualquer, né? Tá, ele tem 10 kg e ele está sendo puxado. Como ele está na horizontal, presta atenção, hein? Ele está na horizontal, sobre uma superfície, a peso e a normal, elas se anulam. A peso anula a normal. E a normal anula a peso. Porque elas têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Então a gente já sabe que, vou botar ali, vou botar. Normal, normal, AN anula a peso. Só um pouquinho, professor. Isso quer dizer que na vertical nós não temos força resultante. Exatamente. Se o objeto fosse assim, tá? Desse jeito aí, qual é a força resultante? Zero. Então, a resultante pode ser zero, viu? Agora, olha só. Nós temos tração e o atrito. Muito cuidado com essas duas forças aí. Vamos começar pelo atrito. O atrito tem dois tipos de atrito. O atrito estático e o dinâmico. O atrito estático é aquele que deve ser vencido para colocar o objeto em movimento. O atrito dinâmico é aquele que ocorre depois que o objeto entrou em movimento. O atrito estático ele é sempre maior que o atrito dinâmico. Como é uma força de oposição ao movimento, sempre para a gente iniciar o movimento de um objeto é mais difícil que manter o objeto em movimento. Quer dizer, logo que tu vai começar a empurrar o objeto, né, tem que fazer mais força para colocar ele em movimento. Depois ele começou a se movimentar, aí vai mais rápido, aí vai mais fácil. Aí tu gasta menos força, tá certo? Então isso é o atrito. Com relação à tração, quem a tração tem que vencer para colocar o objeto em movimento? O atrito estático. Então, a tração vencendo o atrito estático, coloca o objeto em movimento e aí depois, tu aplicando a mesma força, ele vai entrar em movimento até com uma maior rapidez, porque o atrito ele vai cair quando o objeto entra em movimento. Então vamos lá, vamos verificar um testezinho para a gente conseguir entender o que é a força resultante desse processo todo. Imagine que a tração de um objeto é de 30 newtons, estou lendo ali. O atrito estático é de 20 e o cinético é de 18. Lembra? O atrito estático é aquele que o objeto está parado ainda, não entrou em movimento, e tem que vencer ele para botar o objeto em movimento. E o cinético ele é sempre menor que o estático, então o cinético é 18 newtons. O objeto está em movimento ou parado? Como é que eu vejo isso? Ah, a gente vê isso calculando a força resultante dos dois, não é verdade? Qual é a força resultante na horizontal? Qual é a força resultante na horizontal? É a tração menos a força de atrito. Qual atrito eu vou usar? O atrito estático. Eu vou botar o AE aqui, tá? Atrito estático. Então vai ser o quê? 30 menos 20. Ó, sobraram 10 newtons. Então, sobraram 10 newtons, essa é a força resultante. Então, se há força resultante, o objeto está em movimento. Tá? Então, o objeto está em movimento ou parado? Em movimento. Em movimento. Vou botar em movimento. Aqui, ó, qual a força resultante sobre o sistema no momento em que o objeto entrará em movimento? A força que ele vai ter quando entrará em movimento, a gente já calculou, tá? É aquele exato momento que ele vai entrar em movimento, ela é de 10 newtons. Agora, um pouquinho de cuidado. Olha a questão seguinte. Qual a força resultante após o objeto entrar em movimento? Ah, ele está aparentando no limite. Ele vai entrar, então eu uso o atrito estático. Agora ele vai entrar em movimento. Ele já entrou em movimento? Bom, aí eu uso o atrito dinâmico. Então, cuidado. Então, a minha resultante ela vai se alterar aqui. Ó. Qual é a força resultante? A força resultante é a tração
menos o atrito dinâmico. Por quê? Porque o objeto já está em movimento. Então, a tração é 30 e o atrito dinâmico é 18. Então, já vai dar o quê? 12 newtons, gente. Ganhei 2 newtons aí, viu? No momento que ele entrou em movimento, ficou mais fácil empurrar. Agora, qual o sentido e a direção da força resultante? Bom, é aí o momento que a gente pode apagar todas as forças que atuam no objeto lá, ó, e colocar somente a força resultante. Tá? Então tá lá, ó. E aí eu pego a direção e o sentido da força resultante. A direção, vamos botar a direção aqui. Direção, a direção é horizontal. Uhum. E o sentido? E o sentido é para direita, para direita. É isso aí, né? Muito bem. Na aula que vem a gente vai ver melhor essa coisa de direção, sentido da parte vetorial, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí o que é a força resultante, o que é o atrito estático e o atrito dinâmico. A gente vai ter mais aulas ainda sobre atrito, inclusive para calcular a força de atrito, tá bom? Mais na frente aí. Ó, um grande abraço e até nosso próximo encontro. Até lá!